Olá, Petrópolis. Boa noite. Rede Petrópolis Televisão. Olá, amigo internauta do Facebook, do YouTube e das demais redes sociais. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Programação transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis Televisão, às quartas-feiras, a partir de 21h30. E nossas reprises serão sempre aos domingos, a partir de 9h da manhã. Se você, meu amigo, não for assinante e não tiver o sinal de acesso à programação da Tech Cable, baixe o aplicativo da RPT Play no Play Store do seu celular. Ou então assista diretamente pelo Facebook, somente digitando Rede Petrópolis de Televisão. Você já vai poder assistir o nosso programa ao vivo e toda a programação da Rede Petrópolis de Televisão. Será um prazer tê-lo conosco em permanente diálogo. E não esqueça de dar um like em nossa página. Nossa programação já passada está transmitida no YouTube e para acessá-la, digite no campo de pesquisa do YouTube o nome do programa Dossiê História. Abrindo a página, clique na logomarca do programa e ali você poderá selecionar o tema em ordem cronológica de apresentação. Não esqueça de dar um like também em nossa página do YouTube e a produção agradece. São 6 anos e meio de programação. Lá você encontrará temas variados, sempre direcionados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos, inclusive a pesquisa acadêmica e o entretenimento do internauta. É só chegar lá no YouTube, no campo da pesquisa, e colocar Dossiê História. Hoje, dia 11 de dezembro de 2019, é o 45º dia do ano no calendário gregoriano. E faltam apenas 20 dias para o término do ano, praticamente o ano já acabou. Pelo menos, vamos dizer assim, o ano útil, né? Profissional já acabou, está todo mundo de férias, já está programando as suas viagens, programando as festas de final de ano, etc. Então vamos hoje ao pensamento do dia, que é o nosso primeiro quadro. E hoje eu trago o pensamento do dia como temática. E na temática eu trago 3 filósofos, 3 pensadores. O primeiro pensamento, a temática é a educação. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. E é uma verdade, porque educar-se, naturalmente, que custa um esforço, né? E esse esforço, às vezes, é um sacrifício hercúleo para cada um que se dedica ao estudo. Para uns é mais fácil e para outros é mais difícil. Então temos aí Aristóteles, né? Aristóteles, que era um filósofo grego, que viveu entre 384 e 322 a.C. Ele era do período clássico da Grécia Antiga. Ele foi aluno de Platão e professor e tutor de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Escritos de Aristóteles abrangem a física, a metafísica, as leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia, a linguística, a economia e a zoologia. Ele também era muito voltado à filosofia para os assuntos políticos, né? Era um grande pensador sobre a política daquela época e um grande crítico também, né? Juntamente com Platão e Sócrates, ele foi professor de Platão. Professor de Platão é visto como o Sócrates, né? Era professor de Platão e era visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. São os 3 grandes nomes da filosofia, né? É o Aristóteles, o Platão e o Sócrates. O Sócrates é o mais antigo deles todos, tanto é que nós temos o período socrático, o período pré-socrático e o período socrático. A filosofia é dividida nessas 2 fases na Grécia Antiga. Seus escritos serviram de referência e base aos grandes, agora estou falando de Aristóteles novamente. Seus escritos serviram de referência e base
aos grandes artistas e cientistas da era moderna, que desenvolveram as ciências exatas e inexatas a partir da filosofia aristotélica. Como se sabe, a Idade Moderna ela acaba no final da Idade Média, cujo marco é a queda de Constantinopla em 1453. Bom, agora vamos ao segundo pensador, ainda sobre a temática da educação. Então, o primeiro foi: a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. O segundo: educai as crianças e não será preciso punir os homens. Pitágoras, também de uma profundidade enorme. O que Pitágoras escreveu, porque você educando as crianças terá um índice de criminalidade e de desvio de comportamento mínimo possível, porque a educação vai colocando a criança, que se torna jovem e depois adulto, numa linha de pensamento e de postura que ele se autocorrige, ele tem a capacidade de se autocorrigir, de se resgatar, de se recuperar, mesmo quando ele erra. Então, Pitágoras era um filósofo e um matemático grego, originário de Samos. Samos era uma ilha ali no Mediterrâneo, uma daquelas ilhas que compunham a Grécia Antiga, e ele é de 570 a 495 a.C. Quer dizer, ele é mais antigo, Pitágoras, do que o Aristóteles. Aristóteles viveu de 384 a 322, e ele de 570 a 495. Pitágoras foi o fundador do movimento chamado pitagorismo e recebeu influência científica e filosófica dos filósofos gregos de sua época, ou seja, uma geração acima, a geração com que ele se instruiu, como Tales de Mileto, que é muito conhecido, muito referenciado, Anaximandro e Anaxímenes. Eram filósofos que antecederam a ele e que o inspiraram nos seus pensamentos. Enquanto visitava o Egito, e Pitágoras é o autor daquele famoso Teorema de Pitágoras, enquanto ele visitava o Egito, ele ficou realmente impressionado com as pirâmides e desenvolveu o famoso Teorema de Pitágoras a partir desta visita ao Egito, observando a construção daquelas pirâmides. E, de acordo com o teorema, ele escreveu um teorema, né, sobre chamado Teorema de Pitágoras, em que ele baseava o estudo no cálculo do lado de um triângulo retângulo, conhecendo os outros dois. Então, ele chegou à conclusão e provou que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Essa foto está cortada, mas ao lado tinha um triângulo retângulo com a hipotenusa e os catetos, né? Triângulo retângulo, aqui, dois catetos, um aqui, outro aqui, e a hipotenusa, que é a linha reta que liga os dois catetos. Então, essa linha reta aqui, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos dois catetos. Isso é um teorema que todo mundo, pelo menos na minha época, nós aprendíamos no ginásio. Não sei se essa matéria ainda nesse exame, nessa educação e nesse ensino falido que nós temos, não sei se a garotada hoje estuda o Teorema de Pitágoras. Mas eu acredito que sim. Ele também inventou a tábua de multiplicação, o sistema decimal e as proporções aritméticas. Ele foi um dos grandes construtores da base do conhecimento matemático que veio a influir nas gerações seguintes e no desenvolvimento da ciência moderna a partir da Idade Moderna. Então, eram conhecimentos matemáticos, geométricos, filosóficos e que nós desfrutamos atualmente em função desses grandes filósofos que nós aqui citamos, né? Esses dois e outros grandes gregos que não foram citados aqui,
mas que também são referência para esse progresso científico da humanidade, né? Agora, nós temos aqui, na filosofia, a principal área de estudo e reflexão filosófica de Pitágoras foi a metafísica. É aquela natureza fundamental da realidade do ser, aquilo que está além do físico, né? Transcende a natureza física das coisas, né? E foi aí na metafísica que ele também fez-se notar com muito destaque, e os cientistas da Idade Moderna em diante e do Renascimento se inspiraram nele, tanto na política como na matemática. Várias teses de cálculos foram desenvolvidas na Idade Moderna com base nos conhecimentos matemáticos desses filósofos gregos. Aí vem o terceiro agora: a educação visa melhorar a natureza do homem, o que nem sempre é aceito pelo interessado. Carlos Drummond de Andrade. Também é uma outra forma de observar a educação. Aí, Carlos Drummond de Andrade já anotou um comportamento da sua época, a época contemporânea, porque minha geração toda conviveu com Carlos Drummond de Andrade, as suas poesias, seus escritos jornalísticos, a sua maneira de analisar o mundo, né, o mundo moderno. Carlos Drummond de Andrade foi um grande poeta, talvez o maior poeta brasileiro. Era cronista e contista da segunda geração do modernismo brasileiro. Ele foi considerado um dos maiores escritores do Brasil. E ele aqui anota que a educação visa melhorar a natureza do homem, o que nem sempre é aceito pelo interessado. Por que não aceito pelo interessado? Porque muitos abandonaram os estudos a partir do século XIX, principalmente da segunda metade do século XX, melhor dizendo. Houve um índice muito grande de evasão das escolas. O analfabetismo cresceu, tivemos crise no ensino, e também a falta de interesse de muitos alunos, né? O Brasil vive um problema crônico da educação, que, aliás, o nosso tema de fundo hoje é a educação. Então, como eu estava dizendo, Carlos Drummond de Andrade, poeta, cronista e contista da segunda geração do modernismo brasileiro. Por que segunda geração? Porque ele foi precursor da chamada poesia de 30, com a publicação da obra Alguma Poesia, período que vai de 30 a 45. Essa é a segunda geração, porque a primeira foi em 22, com aquela célebre exposição modernista de 22 de São Paulo, onde aqueles grandes, Manuel Bandeira e tantos outros foram lá, eram artistas plásticos, eram escritores, eram poetas, e nós vamos aqui analisar o que é essa vanguarda do modernismo. Ele já veio numa segunda etapa, numa segunda geração, aquela que começou a se notabilizar, jovem ainda, a partir dos anos 30. Né? 22 foi a exposição dos modernistas da primeira geração, mas era uma geração que vinha do século passado e que passou por todas aquelas transformações do início do século XX, né? Inclusive alcançando a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Comunista de 17 na União Soviética, enfim, aliás, na União Soviética não, na Rússia Imperial, né? Que se tornou logo depois, a partir de 1922, se tornou União Soviética. Então, neste período, o que é o modernismo? A geração de 30, que era um período considerado um dos melhores momentos da poesia brasileira, essa segunda geração, e foi marcada por um período de maturidade dos escritores. Neste período, os ideais modernos estavam consolidados, e por isso é chamada também a fase de consolidação da cultura nacional. O modernismo foi um movimento artístico de ruptura, e foi realmente uma ruptura, porque ele foi radical, tendo o radicalismo e o excesso como principais características. A abrangência da poesia de 30 sobre os temas de natureza social, histórico, cultural, filosófica, religiosa e cotidiana.
Então, está aí esses três grandes pensadores que focaram frases e pensamentos na educação, todos eles preocupados com a educação, vazando-se vários séculos. Nós temos aí 7 séculos antes de Cristo, mais 20 séculos depois de Cristo, e o tema da educação é palpitante, é permanente, é latente na nossa cabeça, porque nós vivemos em permanente crise na educação. Que eu não chamo de educação, né? Porque a educação a gente tem em casa, né? Eu acho que esse termo está muito mal aplicado. Não deveríamos chamar educação, nem ser Ministério da Educação, mas sim ensino, Ministério do Ensino, políticas públicas para o ensino, porque a educação é só no seio do lar mesmo. Muito bem, então nós vamos agora ao dia 11 de dezembro na história e eu vou pedir a vinheta. Dia 11 de dezembro na história. Vamos começar, então, por 1640. É uma data importante, tanto para os portugueses quanto para nós brasileiros. A Guerra da Restauração. Ninguém pode esquecer, nem portugueses e brasileiros. Essa é uma data realmente importante que mudou o nosso destino para melhor. 11 de dezembro de 1640. Portugueses, porque foi a independência do jugo espanhol. Eles conseguiram se libertar após 60 anos na União Ibérica, sob o domínio e autoridade do rei de Espanha, e durante esses 60 anos eles pegaram 3 reis espanhóis, o Filipe II, o Filipe III e o Filipe IV. O último rei, quando houve o rompimento, em 1640, era Filipe IV, de Espanha. Então, além da independência do jugo espanhol, eles se beneficiaram com a restauração do reino, criando, assim, uma nova dinastia, porque havia sido interrompido lá com Dom Sebastião, quando morreu na Batalha de Alcácer al-Quibir, lá no ano de 1578, se não me falha a memória, lá no norte da África. Ele invadiu ali o norte da África e tentou derrubar o sultão, que estava lá naquela região, e acabou morrendo na batalha. É chamada a Batalha dos Três Reis, porque os 3 comandantes reais que estavam lá morreram. Um do inimigo, né, que eram os árabes, os muçulmanos, ele morreu de morte natural. Teve um outro príncipe que morreu em batalha, e Dom Sebastião, que desapareceu. Ninguém sabe se ele morreu em batalha, o que aconteceu com ele. E tem todo um fanatismo, tem toda uma aura, mística em torno de Dom Sebastião e o movimento sebastianista, que existe até hoje, que espera pelo retorno do rei Dom Sebastião. Pois é. Então, Portugal ficou sem dinastia. Aí foram buscar o Dom João IV, que era o parente mais próximo dos reis anteriores, e fizeram a dinastia. Ele era um bonachão, Dom João IV. Ele era Bragança, né, quando foi instituída a dinastia dos Bragança. Ele era um bonachão, ele gostava de caçar e etc. Mas a mulher dele era uma pessoa muito efetiva e muito determinada. E ela era espanhola de nascimento. Ela era uma nobre espanhola, casada com o rei Dom João IV. E aí ela chegou para ele e disse: não, João, você tem que ir, e você tem que reunir o exército, liderar isso e tal. E ele acabou, pressionado pela mulher, liderou esse movimento e fez uma guerra contra a Espanha para se libertar. Nós temos algumas fotos de batalhas aí, eu vou pedir para mostrar. Essa aí foi no dia que ele declarou a independência, lá, dia 11 de dezembro
de 1640. Tem uma outra foto, vamos mostrar. Aí, então, os portugueses festejando aquela data da independência, da restauração do reino português, independente da Espanha. E depois temos mais uma outra foto, a foto dele, Dom João IV. Dom João IV, se não me falha a memória, ele era avô de Dom João VI. Avô ou bisavô, eu não estou bem lembrado agora. Então vamos lá. Tem mais uma outra foto essa é a foto da batalha. Essa é a batalha. Criando a batalha que houve lá, que agora eu esqueci o nome, mas os portugueses acabaram vencendo os espanhóis. Naturalmente, sempre com a ajuda da Inglaterra, né? Aí, mais um lance da batalha, lá que foi travada, tem um nome lá que eu acabei não anotando aqui e acabei esquecendo, o nome da batalha, que é exatamente o nome do local onde ela foi travada. Agora, quais as grandes vantagens dessa criação dessa nova dinastia e também da restauração do reino? Para Portugal, então, as vantagens foram essas, né? A restauração do reino e a libertação do jugo espanhol. E para o Brasil, qual foi a grande vantagem? A vantagem é que nos deu 3 reis. O Brasil passa de governadoria geral, que era uma colônia disfarçada, para vice-reino, né? E de vice-reino passa a Reino Unido, com Portugal e Algarve, quando vem a chegada, a vinda da família real para cá, já em 1808. Então, nós tivemos 3 reis, Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E ainda tivemos a regente redentora, que foi a princesa Isabel, que libertou os cativos depois de uma árdua luta política travada no final dos anos 80. E, se não fossem os Bragança, 2 coisas não teriam acontecido da forma tranquila que aconteceram, que foi a libertação do Brasil do jugo português, em 1822, a independência do Brasil, e também não teríamos tido a construção de um Estado nacional que foi construído através do Segundo Império, com Dom Pedro II, que foi um homem que dedicou a sua vida à formação do Brasil. Inclusive, enfrentou uma guerra violenta contra o Paraguai, vencendo essa guerra. Então, esses fatos são decorrentes desse ato aí, do dia 11 de dezembro de 1640, numa sequência histórica. Em história, não há nada por acaso, é tudo uma consequência de fatos e atos políticos e sociais. Essa é que é a realidade. E foi bom também pelo lado geopolítico. Uma vez que com a restauração do Reino de Portugal, foi possível consolidar o território fruto da expansão além dos limites de Tordesilhas. Por que isso? Porque durante o período da União Ibérica, não existia mais diferença de fronteira entre Brasil e Portugal. Portanto, as colônias portuguesa e espanholas na América do Sul estavam unidas sob o mesmo rei. E o que os portugueses fizeram? Através dos bandeirantes, eles avançaram para o oeste e alargaram essas fronteiras. Lembra que o Brasil, quando foi descoberto, ele tinha lá aquela linha de Tordesilhas que só pegava o litoral. Tordesilhas era só o litoral. Tinham 21 ou 22 capitanias hereditárias. A última era lá em um pedacinho da ilha de Santa Catarina e uma pontinha lá em Laguna. E dizem alguns historiadores que essa linha estava errada, que na realidade ela terminava em São Paulo, em São Vicente. Há historiadores que sustentam isso. E há outros que sustentam, lá no sul, por exemplo, se fala muito nisso, de que houve um erro de cálculo na época, essas medições não eram muito precisas e que, na realidade, a divisão ia até o Rio da Prata.
Tanto é que os portugueses chegaram ao Rio da Prata, montaram a colônia de Sacramento com base nessa teoria de que realmente era lá. E depois essa colônia de Sacramento foi negociada com os espanhóis, depois do Tratado de Madrid, em 1750, bem mais tempo mais à frente, e eles trocaram a colônia de Sacramento pelos aqueles territórios que estão hoje no Rio Grande do Sul, que pertenciam à Espanha. Então, o que aconteceu? Qual foi a grande vantagem? A vantagem foi exatamente essa, de que os portugueses avançaram, tomaram para o oeste, entraram São Paulo adentro, Mato Grosso, Goiás, que eram regiões que não pertenciam a Portugal e estavam além do limite do Tratado de Tordesilhas. E aí veio o Paraná, houve também os bandeirantes invadiram aquela região oeste do Paraguai, onde hoje é Santa Catarina, e aí criou-se um impasse, eles não queriam mais voltar, não queriam retornar, eles queriam ficar lá e queriam que aquele território fosse português. E foi exatamente neste período de 1640 até 1750 que houve muitas guerras. Daí que nasce o conflito e, vamos dizer assim, essa tradicional adversidade, litígio e concorrência que existe entre brasileiros e argentinos, porque lá em Buenos Aires, onde os espanhóis estavam sediados, ali para guardar a boca do Rio da Prata, entrava em muitos conflitos e adversidades com portugueses. Então, essa rivalidade que nós temos com os argentinos, ela é atávica, a gente não sabe por quê, mas realmente é um atavismo, porque está lá naquelas origens, de 300, 400 anos atrás. Então, nós temos essa rivalidade com eles, decorrente dessas guerras que foram feitas na época. Até que em 1750 é feito um tratado chamado Tratado de Madrid, e nesse tratado Portugal levou uma grande vantagem. Dizem até que eles enganaram os espanhóis e os espanhóis caíram na cantada dos portugueses, porque os portugueses são muito inteligentes, são muito espertos para negociar, principalmente politicamente naquela época, então eles eram os reis da negociação. E aí levaram uma grande vantagem. E nessa vantagem eles deram aquela ponta que estava lá no Rio da Prata, que era a colônia de Sacramento, e receberam territórios no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, consolidaram o Paraná e toda aquela vasta região que estava lá para dentro. A Guerra do Paraguai, uma das questões da Guerra do Paraguai também vem originária daí. Daí que o Solano Lopes não se conformava que o Brasil tivesse tomado aquela parte do Mato Grosso. Uma das razões da Guerra do Paraguai também reside aí. Vem lá, decorrente dessa União Ibérica e também de todas essas consequências do bandeirantismo, das entradas, enfim, da caça dos índios para a escravidão e etc. Interessante, muito interessante essa matéria. Eu estou fazendo um estudo mais profundo sobre isso, que futuramente eu vou aqui falar sobre as missões jesuíticas. Nós estamos preparando um trabalho para isso. Em breve nós vamos trazer esse assunto novamente de uma forma mais profunda, falando sobre as missões jesuíticas no Sul. Eu estive lá, colhi algumas fotos e filmagens e nós vamos passar aqui futuramente para o ano que vem. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Bom, então nós aqui saímos de 1640 e agora vamos viajar no tempo e vamos para 1792. Vamos para o rei Luís XVI de França. Ele é julgado por traição pela Convenção Nacional. Vou pedir a foto dele, por favor, a foto. Aí ele jovem ainda, bem jovenzinho, e tem uma outra foto dele mais velha. Essa aí é uma das últimas gravuras dele. Ele já estava há algum tempo no poder, estava gordo, estava fora de forma. Então, o rei Luís XVI de França, ele é julgado por traição pela Convenção Nacional da Revolução Francesa, né? E foi executado posteriormente em 21 de janeiro de 1793. Quer dizer, o julgamento dele ele foi condenado no dia 11 de dezembro
E logo em seguida, de 1792, e logo em seguida, em 21 de janeiro de 1793, ele foi executado, ou melhor dizendo, decapitado na guilhotina. Ele tentou fugir para a Áustria, a razão, ele foi acusado de traição. Por quê? Porque ele tentou fugir para a Áustria, chamada a Fuga de Varennes, e meses depois de sua execução também foi decapitada a sua mulher, em 16 de outubro de 1793, a rainha Maria Antonieta da Áustria, que era a rainha consorte de França. Ela era filha do imperador austríaco, do Sacro Império Romano Germânico, Francisco I. Então, vamos ver, são 3 fotos aí. Essa foto é uma foto intermediária, ele já um pouco mais velho daquela primeira foto, e depois tem aquela terceira que já era o final. Muito bem, então vamos seguir aqui em frente com a nossa viagem no tempo. Vamos então ao dia 11 de dezembro de 1868, a Guerra do Paraguai. Tropas brasileiras derrotam o Paraguai na Batalha de Avaí, travado no arroio do mesmo nome. Vamos ver as fotos sobre a Batalha do Avaí. Essa aí é uma gravura que foi feito, um painel, né? Um painel que foi feito, na época enorme esse painel. Aí eu estou só pegando uma parte, ainda tem uma outra foto com uma outra parte do painel. Também faz parte do painel, essa foto aí. Né? Essa é a Batalha de Avaí. E esse nome, inclusive, inspirou um clube catarinense chamado Avaí, que agora foi para a 2ª divisão, que tem em homenagem a essa batalha que foi ganha pelos brasileiros, tem o mesmo nome, Avaí. Né? Esse quadro, se não me engano, eu não anotei aqui, mas é do Américo, Pedro Américo, acho o nome dele, Pedro Américo. Muito bem, então, 1868, Guerra do Paraguai, está aí. 1936, então nós vamos viajar no tempo, vamos já ao século XX, 1936, a crise da abdicação. Entra em vigor a abdicação de Eduardo VIII. Eduardo VIII, que era rei da Inglaterra, em 1936 ele abdica como rei do Reino Unido e dos domínios britânicos além-mar, e ele também era imperador da Índia naquela época. Temos as fotos dele, podemos passar as fotos de Eduardo VIII. Ele aí, nessa ocasião, ele era príncipe ainda. E isso deve ter sido o final da Primeira Guerra Mundial. Aí ele já casado com Wallis Simpson. Era uma plebeia americana que já tinha sido divorciada 2 vezes. Ele ainda, antes de se tornar rei, se apaixona por ela. E aí queria casar com ela, mas ela era uma mulher divorciada, de 2 casamentos, era americana, era plebeia, e tinha uma série de situações adversas a que ele casasse. A família foi contra, a opinião pública foi contra, o parlamento, o governo foi contra, na época era Winston Churchill, foi contra, enfim, ele teve que renunciar. Ele renunciou ao reino por amor, né? Por amor a essa mulher, que não sei se valeu a pena. Mas, para a Inglaterra, foi muito bom que ele tivesse renunciado. E, no lugar dele, veio o príncipe de York, porque ele não escondia as simpatias dele pelo Hitler, pela Alemanha nazista. E o governo inglês realmente estava preocupado com isso. Então, quando ele renunciou, foi um alívio para a Inglaterra ele ter renunciado. Essa relação, então, ela não foi aceita pela sociedade, nem pela Igreja Anglicana e nem pela opinião pública. E no dia seguinte, o Duque de York, como eu estava falando, foi aclamado como rei Jorge VI. E Jorge VI foi o pai da atual rainha Elizabeth. Aí nós estamos vendo alguns flagrantes dele, depois que ele renunciou, que ele saiu com a mulher dele, ele foi para a Alemanha, ficou lá, foi lá fazer festinha para o Hitler. E depois, então, quando estourou a guerra com a Inglaterra, ele ficou do lado do Hitler.
Ele ficou do lado do Hitler porque o Hitler prometeu a ele que iria invadir a ilha, ia tomar o poder na Inglaterra e ia nomeá-lo rei, um rei fantoche. E ele se alegrou com essa possibilidade dele voltar à Inglaterra, ser o rei e, ao mesmo tempo, ser um fantoche de Hitler. Ele apostava na vitória de Hitler. Há pouco tempo ele faleceu, e ao falecer, o corpo dele, ele parece que nesse período todo ele só retornou ao Reino Unido uma única vez, foi muito mal recebido pela sobrinha, que é a Rainha Elizabeth II. Quando ele faleceu, o corpo dele voltou para Londres, e ele foi velado lá em Londres e tal, mas a Rainha Elizabeth não se manifestou, porque a Rainha Elizabeth, na época, ela trabalhava, ela viveu todo aquele período da guerra, ela, inclusive, era mecânica de avião, trabalhou em fábrica, construindo aviões, e ela participou intensamente da guerra. Ela era uma jovenzinha ainda, 18, 19 anos, e participou intensamente daquele período, e ela não perdoou o tio, nem na morte dele. Coisas da vida, coisas de família, daí que é muito importante um país, uma monarquia, porque a monarquia ela tem um processo de autocensura da própria família que controla o rei, controla os entes, não é? Coisa que na República nós não temos. Bom, seguindo em frente, então, agora nós vamos ao nosso jornalismo Dossiê História e eu vou pedir a vinheta. Muito bem. Hoje, o ministro Von Traub, que é o Abraham Von Traub, que é o ministro da Educação, nós vamos falar de educação hoje. Hoje é um programa solo e eu estou separando essa parte do jornalismo aqui como a parte de fundo do nosso programa. Então, eu vou apresentar 3 vídeos sobre o que ocorreu hoje na comissão da Câmara Federal, em Brasília, onde o ministro Abraham Von Traub foi convocado para se manifestar sobre a educação. Naturalmente que a oposição provocou esse encontro porque queria colocar o ministro na parede, queria pressioná-lo, principalmente pelas últimas declarações dele, que vem fazendo uma campanha intensa contra as universidades federais, ou melhor dizendo, pela postura das universidades federais, uma postura errônea, errática mesmo, em relação à disciplina e à organização. As universidades federais, o Brasil recentemente agora teve uma classificação, está em último lugar, está perdendo até na América Latina, é o último lugar, perde até para o Peru, perde para todos esses países da América Latina, eu acho que perde até para a Bolívia, né, em matéria de cultura e de educação, porque a nossa educação foi dilacerada a partir dos anos 80 com aquela orientação socialista que nós tivemos a partir de Paulo Freire, no início da década de 80, e aquela invasão de comunistas e socialistas no ensino brasileiro, que contaminaram a cabeça das crianças, na época, jovens e adultos até, adultos jovens, nas universidades, e deu no que deu. Nosso ensino foi para o espaço, a cultura também, a reboque hoje, nós vemos o que está acontecendo na cultura, e no nível zero também, de baixaria, de baixeza, terrível. Então, o ministro tem se manifestado sobre isso. Nós tivemos agora, recentemente, na Universidade Federal Fluminense, uma Cracolândia, foi descoberta lá dentro por um jornalista que fez uma matéria, nós até passamos ela aqui também, Cracolândia dentro da Universidade Federal Fluminense, no diretório da universidade. Quer dizer, os alunos vão para lá para cheirar crack, cheirar cocaína, fumar maconha, beber, os freezers lá tudo cheio de bebida. É uma vergonha.
Então, ele também, ele foi munido de vídeos, de reportagens e de assuntos que tinham acontecido. Então, nós vamos passar esse primeiro vídeo, onde o ministro Abraham Weintraub faz uma análise sobre o introito dele, antes, que é a demonstração que ele tenta fazer antes de ser interrogado pelos os parlamentares. E aí, nesse vídeo, nós temos o introito dele, depois um pedido de acesso da reitora da Universidade de Brasília. Ela foi lá porque não sei se foi dada a ela a oportunidade para ela falar depois, mas eu acho que ela vai ser convocada, porque descobriram, o fato é o seguinte, descobriram na Universidade de Brasília uma plantação de maconha e descobriram que esse material estava sendo também processado dentro da universidade. E isso a reitora não sabe, ninguém sabia. Quer dizer, todo mundo fumando maconha e fumando outras drogas e cheirando e também consumindo drogas que tomam através de pílula e etc. Então, nós vamos ver a palavra do ministro sobre esse assunto. Plantações de maconha nas universidades federais. As plantações são reflexo de um consumo exagerado, fora de controle de drogas nas faculdades. Isso eu tenho pesquisa e vou mostrar. Mas antes eu vou seguir toda a parte racional, argumentando que sim, há plantações de maconha nas federais, nas universidades, e que sim, houve a utilização de um laboratório de química de uma universidade federal para a produção de drogas sintéticas. Esse é um material amplamente acessível, que eu encontrei na internet e passou em vários noticiários. Eu queria só pedir licença ao senhor para autorizar, por favor, a reitora da UNB, que está aqui na porta, a ficar aqui assistindo, fazendo um favor. Está autorizada a reitora da UNB. Por favor. Muito rápido. Existe um presidente de uma comissão e eu pedi para falar e foi atendido, o senhor aguarde. Presidente. Senhor presidente, eu quero a palavra também daqui a pouco, tá? Depois dele, vai pensando no que você tem a dizer. Presidente, com todo respeito a Vossa Excelência, como deputado que merece todo o respeito dessa casa, eu entendo que a convocação tem uma pauta, eu respeito quem a fez. As minhas opiniões sobre o ministro sabe quais são, já fizemos fortes embates e debates. Agora, eu tenho 20 anos em sala de aula como professor. A gente vive uma crise profunda da democracia e da educação. Me perdoe, deputado Freire. Mas aí, se for juiz político, infelizmente... Não é uso político. A questão é o seguinte, se a pauta vai ser exclusivamente essa, diante de tudo que está se passando em relação à Fundeb, a crise das universidades, a falta de investimento... Novamente, deputado Freire. Honestamente, eu vou responder, deputado Freire. A culpa não é minha. Eu só, assim, é um desrespeito tão profundo à educação que eu estou me retirando porque eu tenho mais o que fazer na minha vida do que ouvir o ministro falar sobre isso. É muito grave. É muito grave diante da educação, diante da crise profunda da educação, ouvir um ministro. Deixa eu falar sobre isso. É lamentável, isso é muito grave. Entendo a colocação de Vossa Excelência. Com todo respeito, assim, é um insulto aos educadores. Entendo a colocação de Vossa Excelência. Não dá. Vou dar sequência. Mais séria para ser ouvido, gente mais séria. Vou dar sequência à manifestação. Ele falou junto, ele fez uma... Pode responder. Deputado Freixo, por favor, eu escutei, se eu puder escutar minha resposta, eu estou à disposição para vir aqui para debater educação. Sempre estive. Inclusive, se eu me deixar eu falar, eu deixei o senhor falar. Por favor, deixa eu falar. Inclusive, eu convidei o senhor várias vezes para a EUMEC. Várias vezes. Perfeito. Não foi para minha casa, foi para o MEC, para discutir educação. Então, o que acontece? Eu fui convocado pelos senhores para debater isso pela oposição e pelo seu partido. O seu partido, PSTU, que me chamou aqui para debater droga. Só. Então, enfim. Foi. O PSOL me chamou aqui. Para falar isso. Por que o PSOL não me chamou aqui, não me convocou para falar de educação, deputado? Aqui não vai. Muito democrático, eu sou deputado Freixo. Muito democrático.
Por favor. Uma vergonha. Um deputado federal, que se diz professor universitário, que sempre atuou em pautas da educação e do ensino no Brasil, se acovardou diante do ministro. Sabe por quê? Porque não tinha argumento. Isso é a maior vergonha do mundo, produzir maconha dentro de laboratório de universidade. Isso é um absurdo. Isso não... Durante 16 anos, eles dilaceraram com o ensino universitário no Brasil. Além de toda essa pauta comunista e socialista que eles implementaram, baseado naquele louco que era que lá na década de 80, esqueci o nome dele, depois eu lembro, aquele grande do ensino comunista no Brasil, que botou aquela pauta da pedagogia do oprimido, Paulo Freire, veio o nome na cabeça agora, Paulo Freire. Desde Paulo Freire, que o Brasil regrediu em matéria de ensino e de educação. Já vinha, como eu tinha falado anteriormente, uma crise que veio desde a primeira metade do século XX. E ela se agravou a partir dos anos 50, porque no tempo do Getúlio o ensino era rígido. Mas ela depois foi relaxando. Em 1960 nós tivemos uma crise violenta no ensino, inclusive nas escolas militares. Por falta de verba. E aí caiu também o ensino nas escolas militares. O índice de reprovação na década de 60 foi muito grande. Eu me lembro bem dessa história, porque eu estudei em colégio de educação militar, colégio naval em Angra dos Reis. Então, eu posso falar sobre esse problema que houve realmente na época. Então, os comunistas tomaram as escolas e as universidades a partir da década de 80, a partir do governo Figueiredo, quando não havia mais o AI-5. Aí eles tomaram, e foi através das universidades e dos colégios que eles fizeram essa revolução. Mas fizeram uma revolução, não foi para melhorar o país, foi para destruir a sociedade brasileira. É a chamada revolução do oprimido, a pedagogia do oprimido que Paulo Freire implementou nas escolas e as universidades copiaram o jeito deles. Só que nas universidades eles levaram isso que está aí, a maconha, o crack, os psicotrópicos e a malandragem, a vagabundagem. Vamos ver agora, no segundo vídeo, a explicação do ministro como funcionava o esquema da plantação de maconha no campus da Universidade de Brasília. Vamos lá. Esses vasos que vocês viram aqui, eu não tenho como afirmar, mas me parece ser mudinha sendo transplantada para plantação. Agora, também falaram aqui na matéria que tinha, sim, veneno para matar formiga, eles usavam gotejamento, borrifador, tem as garrafas, tem também adubo, então tinha todo o aparato, mais do que eu uso na minha plantação de couve. Indivíduos apareceram no local portando garrafas cheias de água, insumos como adubos, veneno de formiga e também portando outras quantidades de maconha em menor escala. A polícia também apreendeu os celulares dos 3 suspeitos. Neles foram encontradas trocas de mensagens por onde eles acompanhavam o crescimento da maconha, por meio de fotos e vídeos. Pelo tamanho das plantas, segundo a polícia, a plantação de maconha era cultivada neste local há pelo menos 3 meses. Os alunos mantinham aqui 16 pés e 17 vasos de cannabis e skunk. Os suspeitos de plantar maconha na UNB são 2 jovens de 21 e 22 anos, estudantes de engenharia de redes e mecânica e moradores da Asa Norte. Mas eles não agiam sozinhos, em administração também pela UNB. Ele era conhecido como Feijão, que na gíria dos usuários de drogas significa maconha. Pois é, agora nós vamos então, ato contínuo, apresentar um terceiro vídeo, onde o ministro também esclarece o escândalo das drogas na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Filosofia. Lá tinha um aluno que era traficante. Ele vai aparecer aí, vai inclusive prestar um depoimento aí.
Então, era comércio e fabrico de drogas na própria universidade, processando no laboratório de química da própria universidade. E onde é que está o reitor? Onde estão as autoridades da universidade, que cuidam da universidade, que permitem esse tipo de coisa? Quer dizer, o Brasil, além de... começou como um caminho para a evasão das drogas. As drogas que vinham da Colômbia e da Bolívia e do Peru. Agora nós já estamos plantando a maconha e já estamos fazendo drogas aqui. Qualquer dia o Brasil também vai estar produzindo cocaína, se continuar nesse passo. E a nossa juventude toda vai ser empregada no tráfico de drogas. Nós temos que dar um basta nisso, não é possível continuar assim. Então vamos ao terceiro vídeo. Foram meses de investigação. Policiais civis se infiltraram na universidade e registraram diversos momentos de venda e, principalmente, uso de drogas no campus. Observe que, enquanto acontece o comércio livre em um dos andares do prédio da Fafiche, um segurança passa e não esboça nenhuma reação. Sempre a mesma decoração. Segundo a polícia, o tráfico na universidade acontece há anos. A gente verifica que realmente tem uma fragilidade no controle de pessoal da universidade, e é um ponto que acho que a direção vai ter que trabalhar juntamente com demais órgãos de segurança. As investigações tiveram início no ano passado, depois que um estudante da UFMG foi preso por produzir entorpecentes e comercializá-los na internet. Segundo a polícia, as drogas eram manipuladas nas dependências da universidade. Eu vou repetir. Segundo a polícia, as drogas eram manipuladas nas dependências da universidade. Todos os elementos que nós temos, todos os nossos... Laboratório de química, pago com dinheiro dos impostos. Da FMG. Suados impostos. Preparação de drogas para venda dentro da Universidade Federal, isso não há dúvida. 3 pontos passaram a ser monitorados pela polícia. Isso é dentro, não é uma boca de diretórios estudantis de História, Psicologia e dentro das universidades. O principal alvo era Felipe Augusto da Silva. Olha, um aluno da Federal. Anos. Segundo as investigações, era ele quem comandava a venda de drogas no campus universitário. Ele tem uma folha de maconha tatuada no rosto. No dia 8 de maio deste ano, ele foi preso pela PM no aglomerado Sumaré, com drogas e dinheiro. Durante a prisão, o suspeito recebeu mensagens de vários estudantes no celular. Num curso você faz? Eu tô fazendo EJA agora lá dentro. Mas a prisão... Entendeu? Num curso você faz? Eu tô fazendo EJA agora lá dentro. Estava armado. No dia 22 de maio, a polícia desencadeou uma operação na universidade. Eu sei o que é o tráfico de drogas, são o que nós chamamos de varejistas. Em especial o Felipe, ele passa para nós a figura como se fosse de um gerente. Então, ele controlava a forma. Havia cerca de 1 quilo de haxixe, um tipo de maconha mais concentrada. Quantidades que são apreendidas dentro da Federal. Havia cerca de 1 quilo de haxixe, um tipo de maconha mais concentrada e bem mais cara. A polícia ainda investiga quem são os fornecedores das drogas que eram vendidas na universidade. Sabe-se apenas que parte Federal de Minas Gerais busca alternativa para discutir o assunto. Pois é, meus amigos, esse aí é o PT. PT que construiu o ensino no Brasil nesses últimos 16 anos e também num período maior, crescente, de desgraças a partir da década de 80, quando aqui se instalou a tal da pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Então essa é a realidade do Brasil, é de se lamentar. Nós estamos numa progressão. Se continuar assim, o Brasil vai virar uma verdadeira guerra civil dominada pelo tráfico, o banditismo do tráfico de drogas, como aconteceu em outros países, né? Como na Colômbia, como no Peru e outros lugares. E a droga, por gerar muito dinheiro, isso aí vai atraindo subversivos, guerrilheiros, uma série de coisas. Eles vão tomando o poder de tudo. Então, o ministro Van Traub está de parabéns, porque ele meteu o dedo numa ferida braba e nós vamos ter que consertar as nossas universidades. Eu parabenizo todos esses deputados que estão preocupados, visitando o colégio, de surpresa, para ver o que está acontecendo dentro dos colégios.
pode ser do primeiro grau ao último grau, mas é fundamental que em cada estado os deputados federais e estaduais visitassem de surpresa colégios para ver as irregularidades que são cometidas em nome do socialismo e do comunismo, e em nome do petismo, do pessoalismo e etc. Todos esses cismos que nós temos por aí. Meus amigos, infelizmente nosso horário acabou, eu tenho que terminar e encerrar o programa. Lembre-se que este programa poderá ser revisto na nosso domingo às 9 horas da manhã, na nossa reprise, domingo às 9 horas da manhã. Uma boa noite a todos, até a semana que vem com uma nova novidade. Até lá.